O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, em que o Evangelho nos mostra sobre a transfiguração de Jesus. Ele sempre, quando queria estar em oração sozinho, ia para a montanha, e os discípulos ficavam aguardando ele retornar. Mas esse dia ele levou 3 pessoas consigo, Pedro, Tiago e João, para testemunhar o que os olhos deles viram. Quando estava lá, Jesus transfigurou. Uma luz brilhava muito forte no seu rosto e suas vestes também. E de repente, daquela luz, apareceu também Moisés e Elias. Os discípulos ficaram admirados ao ver aquela luz que saía de Jesus, e vendo ele conversando com Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias a profecia, que dizia a respeito do Messias, o Filho de Deus, que viria. E eles gostaram tanto de estar ali, que falaram: faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, né? É bom estarmos aqui. Estava gostando de estar naquele momento ali. Mas, de repente, uma nuvem luminosa aparece, cobre eles, e uma voz: Este é o meu Filho muito amado, onde eu pus todo o meu agrado. Escutai o que ele diz. E eles, com medo, prostraram-se com o rosto em terra. E depois, quando Jesus foi, eles chamaram para levantar e erguer-se. Estava somente Jesus. E Jesus pediu que não contasse aquilo, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então Jesus levou consigo eles 3 para testemunhar aquilo que Jesus ia acontecer com ele depois que ele ressuscitasse. Depois que ressuscitasse dos mortos, Jesus veio como uma luz, né, que brilhava, então ressuscitado. Então ele transfigurou aquela luz que estava dentro dele, mostrando como seria, né, todo o seu esplendor, toda a sua glória, enquanto
depois que ele ressuscitasse. E Jesus pedia algumas coisas em segredo aos discípulos para não contar às pessoas ainda. Então ele não quis que eles ficassem contando até os outros discípulos, mas guardasse aquele segredo até o momento. E muitas coisas os discípulos veio compreender depois de que Jesus ressuscitou. E quando Jesus realizava algum milagre entre as pessoas e pedia para eles não contar, é que as pessoas divulgavam muito mais. Mas entre os discípulos tinha muita coisa que Jesus ensinava ali aos discípulos, e os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas às multidões, né? Ele falou que as multidões ele falava em parábolas para ter um melhor entendimento do que ele estava dizendo, mas quando estava reunido com os 12, ele falava de outras coisas de uma forma mais complexas, que às vezes os discípulos não conseguiam compreender totalmente, né? E explicava também os discípulos sobre muitas coisas que ele estava falando à multidão. Então, Jesus transfigurou, mostrando ali toda a sua glória, o seu esplendor. Que também nós, né, nós nos transfiguremos, mostrando de nosso interior aquilo de melhor que nós temos, e não transfigurar aquilo de ruim, não as trevas, mas a luz. Quando Moisés também desceu com as tábuas da lei, o rosto dele também brilhava muito, porque também estava o poder de Deus ali sobre ele, trazendo a lei ao povo, que nós até hoje a seguimos. Por isso que apareceu ali Moisés, representando a lei de Deus. E Elias representando a profecia. Aqui no profeta Elias está escrito muito sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus. E Jesus veio cumprir-se plenamente a vontade do Pai, realizar a sua vontade. Assim como Deus chamou Abrão para sair da sua terra, deixar sua família e ir para a terra prometida, que seria pai de muitos. Abrão significa pai de um povo. Abraão, Deus o chamou, quer dizer, pai das multidões, pai de muitos, né? E nós temos Abraão, nosso pai, na fé também, como as outras religiões. O judaísmo, o islamismo tem Abraão como seu pai na fé. E nós descendemos também de Cristo, que é judeu, e Jesus surgiu essa nova ordem que nós seguimos, o cristianismo, que Jesus trouxe a boa nova para nós. Temos também na lei do Antigo Testamento o fundamento da nossa fé também no Antigo Testamento. E a Abraão nós pertencemos a essa descendência tão numerosa que Deus falou, tanto quanto as areias da praia. Nós pertencemos a essa descendência de Abraão, significa pai de muitos. Que ele não teve medo, mas teve fé e coragem de deixar a sua família ali, a sua terra, e percorreu uma longa distância para a terra prometida. E a jornada dele não foi fácil, não. E ele foi seguindo, né? E teve os 2 filhos, né? Ismael e Isaque, que é o filho da promessa de Deus, né? Da nossa história, da nossa salvação. Então, nós também, às vezes, temos que ter coragem de sair dos nossos medos e ter coragem de viver a nossa fé, de anunciar Jesus Cristo. E que a luz de Jesus, que nós celebramos hoje sobre a sua transfiguração, também venha até nós e toca-nos também para nós nos transfigurarmos também. Mostrar também Jesus Cristo às outras pessoas, ser sinal para as outras pessoas. Como cristãos, nós devemos dar e ser um exemplo, né, de fé, de seguimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus disse: este é meu filho muito amado, eu pus todo o meu bem-querer. Escutai-o, né, o que ele diz. Que nós possamos escutar verdadeiramente o que Jesus tem nos ensinado. Que nós colocamos em prática tudo aquilo que ele nos pede para viver. E nesse tempo da quaresma, um tempo propício para a oração, né, nós praticarmos a caridade, né, e também fazer alguns jejum, penitência de algumas coisas, para que, assim, nesse jejum também, não só de alimento, mas no nosso falar, no nosso pensar, principalmente falar, né, não falar as palavras ofensivas, mas colocar um freio em nossa boca, nossa língua, para não falar coisas que vêm
a nós pecarmos pelas nossas palavras e também prejudicar nossos irmãos. Que nós também saibamos falar palavras que venham, palavras que nos edificam, que fala de Deus, né? Que às vezes nós falamos sobre muitas coisas, né? E quando estamos a falar, nós quase não escutamos. Quando alguém está falando, parece que o ouvido fica tampado, não escuta, às vezes fala demais. Quando Deus pede, escutai-o, quer dizer, preste atenção, acolhe o que Ele tem a dizer, viva a sua palavra. Será que nós estamos escutando verdadeiramente o que Jesus nos diz? A mensagem que traz para nós? Nós estamos escutando, estamos colocando em prática, ou simplesmente está passando, né? Como fala o ditado, entra no ouvido e sai no outro, né? E não ficou nada. O que fica? E o que muitas pessoas às vezes não vivem a sua fé? Eles não têm a fé em nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Eles não querem escutar. Já é uma opção. A pessoa não querer escutar, não querer viver a sua fé. Então, se não quer, é porque não quer. A palavra está aí, está lançada no mundo. Os meios de comunicações estão aí o tempo todo. Uma pessoa vai falar, eu não conheço a Deus porque não foi apresentado a mim. Então, a pessoa pode ter acesso à palavra de Deus, tanto escrita quanto ouvir pelos meios de comunicação, né? Então, e não viver a sua fé. Pode ser que na comunidade onde mora não tenha, em várias partes do mundo, como assim, essa dificuldade de ter missionários, de ter pessoas para anunciar e celebrar a palavra, às vezes fica difícil, né? Tem lugar que ainda não tem dificuldade de ter pessoas lá, de ter padres, ter religiosos, anunciadores, missionários da palavra de Deus. Mas, e nos lugares que todo lugar tem uma igreja, tem não só a igreja católica, mas outras, né, denominações onde fala da palavra de Deus, e por que não vai escutar? Porque não procura. É porque não está escutando. Não estão prestando atenção. Deus falou, escutai-o. Que nós possamos escutar a palavra de Jesus. Que nós possamos viver. Como os discípulos falaram, é bom estar aqui, né? Estava ali, né? A palavra bom. A palavra belo é mais de... tem uma profundeza maior de que bom. Tem coisas que são boas, né? Mas são feias diante de Deus, né? Mas o que vem de Deus, que é belo, né? Quando Deus fez as coisas, né? Criou o mundo e viu que tudo era belo. O que vem de Deus, tudo é bom e belo, que é a beleza, né? Então Deus não tem nada de ruim. O ser humano que vai assim, modificando as coisas e vai tornando feio e fazendo as feiuras, né? Cometendo os seus pecados. E muitas coisas podem até parecer ser bom, mas como o pecado, algumas coisas, aquilo que é proibido, aquilo que não se deve parece ser bom, ser gostoso. Às vezes o pecado, muitas coisas parecem ser boa, né? Mas é feio, né? Diante de Deus. Então, quando ele falou, é bom estar aqui, é belo estar aqui, vivendo esse momento em que Jesus estava transfigurando. Então, os olhos deles ficaram ali maravilhados, né? E surpresos, e depois ficaram com medo, quando viu todo o seu esplendor e a glória de Jesus, né? Então, Jesus mostrou aquela luz que estava dentro dele. Então, brilhou no seu rosto e nas suas vestes. E os discípulos ficaram admirados. Falou, é tão bom estar aqui, né? Então vamos ficar por aqui mesmo. Construímos uma tenda, né? A tenda ali de Moisés, da lei, de Isaías, da profecia, e a tenda da filiação em Jesus Cristo, né? Que Deus falou, este é o meu filho, muito amado, no pôs todo o meu bem-querer. Então, Jesus chamava Deus de Pai, né? Meu Pai, né? E Deus fala, meu filho. E a aliança que Deus fez com Abraão, né? De ser pai, não só pai de um filho, ou pai de um povo, mas pai de uma grande multidão, né? Quando ele falou, sai da tua terra e vai, né? E fez a promessa. Aqueles que você abençoar, será abençoado. Aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. Então, todas aquelas pessoas que ficam falando mal
dos servos de Deus, das pessoas que vivem a fé, e são pessoas que fazem o bem. E quando as pessoas falam mal das pessoas que são boas, né, a pessoa está pecando, porque Deus sabe que aquela pessoa não é merecedora daquelas mal palavras. Então a gente vê, tem pessoas que falam que são cristãos, que são católicos, mas falam mal do Papa, falam mal dos bispos, dos padres, falam mal dos irmãos que vêm na igreja e falam, eu não vou na igreja não. Lá está cheio de gente pecador, que na igreja está rezando, mas lá fora está aprontando essas coisas. Então que fé é essa que a pessoa vai para reparar os pecados dos outros? Ou então vem à igreja e fica reparando os outros, né? Se a pessoa pelo menos é pecadora, está buscando a Deus, ele está em busca de uma conversão. E aqueles que estão lá fora, que ficam só falando mal dos outros, mas não vivem a sua fé. Fala mal de tudo aquilo, fala até de Deus, fala mal de Deus, mas não vive a sua fé e fica apontando o dedo para os outros. Esses são muito mais pecadores, porque não buscam a sua conversão. Então, que nós buscamos na nossa vida a nossa conversão, né? E a conversão vem no dia a dia. Não pode dizer, eu já estou convertido totalmente a Deus, já estou totalmente salvo. Não, a gente vai todos os dias porque a gente peca. Mas todos os dias busca a misericórdia de Deus e a conversão do coração, escutando, né, o que o Senhor nos diz, tem-nos a dizer, para que nós afastar das coisas ruins e buscar aquilo que é bom, aquilo que faz bem para nós e para o outro. Então, se o outro está vindo à igreja, mas é um pecador, não fica reparando, não, né? Deixa ele. Uma hora ele vai entender, se está fazendo uma coisa errada, ele vai parar de fazer aquilo e mudar a sua atitude. O que nós todos buscamos é a nossa salvação, né? E nós buscar também ajudar os outros. Se tem alguém que está fazendo uma coisa errada, você pode estar orientando e não criticando, ou então falar, não irei, porque lá tem muitos pecadores. Quem é que é tão santo que não tem pecado nenhum? Consegue atirar alguma pedra? Fala, eu não tenho pecado, eu cometo pecado nenhum, nem de pensamento, nem meus atos, nem as minhas omissões. Acho que não tem nenhum aqui na face da terra que não comete pecado. Então, mas a gente busca a nossa redenção, remissão dos nossos pecados, através das boas obras e da nossa fé. Afastar daquilo que condena o corpo e a alma, principalmente a alma, para o inferno. Hoje em dia, as pessoas perderam o medo assim do inferno. Acho que o inferno é como que não existisse. Que antigamente falava muito do inferno para poder assustar as pessoas. Existe sim, né? E muitas pessoas estão cegas, né? Estão caminhando em direção ao buraco, cair para o inferno, porque faz muita coisa errada e fala, não serei castigado por isso, né? Não vai acontecer nada, né? Mas Deus sabe de tudo e vê tudo, né? Então, existe sim. Mas nós temos que afastar do mal e buscar a nossa salvação. No dia a dia, nossa vida, praticando as boas obras, vivendo a nossa fé. Então, nesse tempo da quaresma, um tempo de reflexão sobre a nossa vida, um tempo de oração, né? O tempo de praticar a caridade. Então, que nós, não somente nesse tempo, né? Mas é um tempo que nós vivemos para refletir. E a quaresma, nós refletimos os passos de Jesus aqui na humanidade para celebrarmos a Páscoa de Jesus, né? Não ficar somente nesse tempo agora, mas a gente vai preparando, vamos viver nesse tempo de penitência para a Páscoa, a passagem de Jesus, né? Da eternidade. Então, hoje celebra assim a transfiguração de Jesus, mostrando o que ele será quando ele assim ressuscitou dos mortos, né? Todo glorioso, todo o seu esplendor, toda a sua força. Então, que nós, ao pedido de Deus aos seus discípulos, que nós também possamos atender, escutar o que ele tem a dizer, o que ele nos diz. Então, que nós escutamos e possamos viver a nossa fé, né? Independente do outro, você tem que viver a sua fé. Você não tem que viver por causa do outro. Você só vai à igreja se você tem um companheiro, um amigo que vai. O dia que ele não vai, eu não vou mais. Então, eu não vou à igreja porque lá está cheio de pecador, que comete pecado, eu não quero estar lá. Mas você tem que viver a sua fé, fazer a sua parte. E na comunidade reunida, assim nós comungarmos da palavra e da comunhão. E viver essa fraternidade de irmãos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre